Pega a sua Bíblia. Nós vamos ler o texto que nos servirá de base para a mensagem dessa noite. Lucas 22. Leio o texto a partir do verso 24. Lucas capítulo 22, verso 24. Aleluia, Senhor. Diz assim o texto: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Então Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre todas elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como aquele que serve. Jesus, mais uma vez eu quero te pedir que o Senhor possa falar no mais profundo do nosso coração, que a gente possa se comprometer com o Senhor, porque quando a gente se compromete com a religião nos afunda. Quando a gente se compromete com a instituição nos mata. Quando a gente se compromete com as pessoas, elas nos frustram. Quando a gente se compromete com a nossa enfermidade, a gente desanima. Mas a gente quer se comprometer com o Senhor, porque queremos estar em pé, queremos ser responsáveis, queremos estar comprometidos, queremos ter o olhar para o lugar certo, queremos entender a proposta certa e queremos cumprir o teu propósito na nossa vida. Por isso eu te peço, Deus, nos ensine nessa noite, muito mais do que aquilo que a gente mesmo espera. Ensine muito mais. É o nosso pedido nessa noite, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu fraco? Você já se sentiu extenuado? Extenuado significa sem forças. Já se sentiu cansado? Já se sentiu a um passo de largar tudo, de abrir mão, de desistir? Aliás, você já se encontrou com aquele dia onde as forças se exauriram? Eu falo do dia em que nem todas as coisas que nós nele encontramos foram flores. Porque nós temos dias em que nós nos deparamos com aquilo que nós não queremos nos deparar. Há dias que nos deparamos com as nossas fraquezas. Tem dia que a imagem que está diante de nós é uma imagem volátil, é uma imagem fraca, vulnerável. E quando nós nos encontramos com essa imagem, o sentimento que nos salta não é bom.
que eu quero dizer é: você já se encontrou com a fraqueza do dia, ou com o dia da fraqueza, em que você olhou para você e não haviam forças para você se pôr em pé, em que todos os coeficientes, que todos os resultados que estavam diante de você eram apenas resultados que produziam em você um sentimento de fraqueza. O que eu quero dizer é que nós não estamos alheios a dias que nós não queremos tê-los. Nós nos deparamos com sentimentos e realidades das quais nós não as queremos na nossa vida. Já se deparou com isso? Você já se deparou com esse dia em que as tuas forças não estão mais em você? Que o único desejo que você tem é simplesmente de abrir mão, de abandonar pais, esposos, esposas. Um dia que a família tornou-se para você um sentimento de fraqueza, de desesperança, de angústia. Já viveu isso? Já viveu dias em que você não queria que eles estivessem no calendário da sua vida? Que dias são esses? Será que esses dias eles estão perto de nós, da gente? Será que esses dias eles estão sendo reais? Cada vez mais próximo da nossa realidade, cada vez mais presente? Deixa eu dizer, há dias que nós vamos nos deparar com aquilo que realmente a gente não queria se deparar. Há dias que nós vamos nos deparar com a nossa fraqueza. E o que a gente vai ver não é tão bom. E o que a gente vai ver não é tão sustentável. E o que a gente vai ver não é tão perfeito como imaginávamos ver. E o que a gente vai ver não é tão notório como a gente gostaria de ver. O que a gente vai ver ou são as realidades limítrofes, frágeis da nossa vida. Eu faço de novo a pergunta: você já se deparou com um dia em que você se sentiu fraco para lidar com os desafios que estavam na sua frente? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração no dia de hoje, porque hoje Jesus disse: eu quero falar com aqueles que se sentem fracos. Eu quero hoje ministrar os corações que se sentem fraquejados, fracassados. Eu quero falar hoje aos corações que se sentem puídos, que se sentem quebrados. Eu quero falar hoje com aqueles que não encontram forças em si mesmos, pessoas cujos sentimentos não enaltecem, não vangloriam, não enrijecem. Eu quero falar hoje com quebrados. Aliás, a proposta de Jesus sempre foi: venham a mim os cansados e os sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Surge uma discussão muito interessante na mesa da ceia. Surge uma discussão muito interessante no ceiar, na mesa da ceia. Jesus se reuniu com seus discípulos para a última ceia, para o último momento com eles. Há muita nostalgia nesse momento, há muita fala pesada, há muito sentimento. Jesus se reuniu com esses discípulos para ceiar. Ele está sentado à mesa com eles, partiu o pão, deu o vinho, eles estão ceando. E aí, do nada surge uma discussão. Os discípulos estavam querendo saber, olha a dúvida dos discípulos. Os discípulos estavam querendo saber qual deles tinha mais prestígio, qual deles tinha mais notoriedade, qual deles tinha mais poder, qual deles tinha mais
mas privilégio. Foi essa a discussão que saiu na mesa da ceia, nos últimos momentos em que Jesus fazia presente ali com eles. O verso 24 diz: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Qual deles seria que ganharia maior exposição, exponência? Qual deles seria o mais visionado? Qual deles teria nas mãos a maior capacidade? Qual deles? Acho que é muito interessante a gente pensar sobre isso. É muito interessante a gente pensar sobre isso, porque esse desejo de saber quem vai ser o mais forte, quem vai ser o mais poderoso, é algo que não está presente apenas no coração daqueles discípulos, mas parece que hoje nós temos uma noção, ou nós temos uma ideia, ou nós somos influenciados na sociedade em que vivemos, que a gente tem que também se colocar, a gente tem que se pôr nessa sociedade como esses poderosos. A gente tem que se destacar no mundo que nós estamos como os maiorais, como os melhores. Aliás, o que a gente precisa mostrar para as pessoas é a nossa fortaleza. Não podemos deixar aparecer as nossas fraquezas. Os sinais de fraqueza no nosso tempo são sinais que nos degradam, que nos desestimulam. São sinais que ao nosso coração parece que geram sentimentos de hostilidade. É como se as pessoas não fossem nos aceitar. A sociedade imprime na gente que nós precisamos ser fortes, que nós precisamos sempre estar bem, que nós precisamos sempre estar rijos. Sabe o que acontece com isso? Acontece o seguinte: é por causa dessa máxima, de que nós não devemos mostrar a nossa fraqueza, de que nós não devemos mostrar a nossa limitação, cria-se uma máxima, que aonde eu estiver, seja qual lugar que eu estiver circundando, aonde eu estiver, eu tenho que ter prestígio nesse lugar, onde as pessoas vão me aplaudir, onde as pessoas vão me enxergar de uma maneira honrosa, onde as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: olha só esse sim, olha só que pessoa X, olha só que pessoa Y, cheio de adjetivos, porque a gente vai se sentindo bem só quando há em nós adjetivos que nos colocam para cima, porque a sociedade está dizendo: quer ser alguém valoroso? Seja virtuoso. E sabe qual é o resultado disso? Que nós criamos uma fuga tão grande dos nossos limites, porque a gente tem que mostrar para as pessoas que nós somos fortes, somos bons pais, bons filhos, bons maridos, bons patrões, bons empregados, bons amigos, bons alunos, bons professores, bons. Sabe o que acontece? Quando a gente se depara com um dia da fraqueza, quando a gente se depara com um dia em que as forças estão se exaurindo, quando a gente se depara com as nossas limitações, sabe o que a gente passa a viver? A gente passa a viver uma profunda infelicidade. Porque a gente tem que dar respostas às pessoas a todo o tempo. Por que a gente tem que mostrar às pessoas todo o tempo aquilo que elas querem que sejamos? Mas quando eu erro, quando eu cometo um pecado, quando eu deslizo,
quando eu tenho a minha fraqueza, que eu olho para mim, eu não consigo lidar com isso, porque eu estou tão imprimido daquilo que eu tenho que ser, o que as pessoas querem que eu seja, que eu passo a me esconder, que eu passo a ter medo de viver a verdade, que eu passo a ter medo de encarar os meus limites. E o resultado disso, mais uma vez, é um sentimento de descontentamento, porque nada está bom. E a simplicidade da vida vai perdendo a sua força. É uma escravidão, porque eu tenho que manter a minha imagem, porque eu tenho que manter a minha postura sempre muito bela, sempre muito disposta, sempre muito... Só que isso vai acabando com a gente, porque a gente vai olhando para a gente vai vendo que o que está à nossa volta, e dentro de nós está ruindo, como num castelo de cartas, porque a gente não está tendo controle sobre estas coisas. E quando a gente se depara com esse dia, o dia que a gente vê as nossas fraquezas, o dia que a gente encara os nossos deslizes, sabe o que faz? A gente se sente angustiado, a gente fica triste, a gente se sente fraco, sem capacidade, como se fosse impossível a gente prosseguir. Como se fosse impossível a gente olhar uma outra realidade, como se fosse impossível a gente ter uma outra perspectiva, como se fosse impossível a gente sair dessa situação, como se fosse impossível a gente se libertar desse sentimento que nos amarga. Olha só esses discípulos, olha a leitura desses discípulos, olha só. Vocês perceberam aqui? Os discípulos estão preocupados com a posição. Os discípulos andaram com Jesus tanto tempo. Os discípulos viram em Jesus tantas coisas. Os discípulos viram belezas. Os discípulos viram milagres. Os discípulos viram capacidades outras em Deus. E a grande dúvida no momento em que Jesus está dizendo para eles que ele vai para a cruz, é um momento fundante, é um momento importante, e os discípulos estão preocupados com a posição. Esses discípulos, eles estão infectados, esses discípulos estão adoecidos, porque o que está na cabeça deles é só o lugar pelo que eles vão querer estar, é a posição, é galgar o poder. Esses discípulos são escravos, eles são escravos daquilo que Jesus jamais ensinou, eles são escravos daquilo que Jesus jamais apresentou. Esses discípulos estão escravos de si mesmos. Eles só querem saber quem deles vai ser o maior, o mais poderoso. Eu acho que na cabeça deles, eles querem saber quem que vai ficar no lugar de Jesus com o poder de Jesus. É isso. Eles querem saber, porque Jesus está dizendo que vai morrer. Olha a cabeça, então se o Senhor vai morrer, quem que vai ficar no teu lugar com o teu poder? É mais ou menos assim, passa a tua capa. É mais ou menos assim, passa a tua herança. O Senhor vai morrer mesmo? Quem que vai estar no teu lugar? E você sabe que a gente vê isso sem perceber. Aliás, a gente passa por isso sem perceber. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Vou dar. Aliás, vários deles. Uma mãe olha para os filhos. Uma mãe olha para os filhos. Uma mãe, talvez já com os filhos possivelmente crescidos ou não, não sei. Olha para os filhos. Aí ela começa a enxergar nos filhos aquilo que traz amargura para ela, desgosto, são os erros, são as dificuldades dos filhos. Ela começa a olhar para os filhos e começa a falar assim: meu Deus, por que meu filho está agindo assim? Meu Deus, o quanto que eu ensinei, o quanto que eu não ensinei. E aí ela começa a falar assim: como eu fui fraca, como eu fui limitada, como eu pude perceber que os meus filhos... E aí ela começa a se cobrar,
Ela começa a olhar para a sua fraqueza, começa a dizer: como que eu pude perceber estas coisas acontecendo? Como eu não consegui lidar com isso? Como eu não ensinei isso? E aí ela começa a olhar para dentro, ela vai conseguindo, ela vai se percebendo tão pequena, ela vai se percebendo tão frágil, tão incapaz, ela vai se sentindo exatamente essa pessoa com a qual ela não queria se sentir. Ela começa a enxergar alguém que ela não queria enxergar, e quando ela menos percebe, ela não se vê uma mãe valorosa, ela se vê uma mãe frustrada, fraquejada. Assim acontecem com os pais. Assim acontece com os propósitos, os planos que a gente faz. A gente faz planos, a gente desenha os nossos planos, a gente cria as nossas estratégias, a gente investe energia do nosso coração para aquilo, a gente coloca as nossas forças naquilo, e quando menos a gente espera, aquilo que foi o foco dos nossos maiores investimentos, das nossas maiores forças, quando a gente olha para aquilo que foi o foco dos nossos maiores desejos e amores, quando a gente olha, aquilo se torna para nós o nosso maior inimigo, o nosso maior algoz, nos frustra, nos trai, nos fere, vira as costas, quebra-se, rompe-se. E sabe o que a gente faz? Quando a gente olha para isso, a gente se vê perdido e fraco, se vê impotente, incapaz, vulnerável. Porque sabe o que tinha na nossa mente? Sabe o que tinha na mente daquela mãe? Sabe o que tinha na mente daquele pai? Sabe o que tinha na mente daquele amigo, daquela amiga? Sabe o que tinha na mente? Sabe o que tinha na mente dele? Que ele podia ser o melhor. Mas ele percebeu que ele não é, e ela percebeu que ela não é. Os discípulos estão assim: quem que vai tomar o teu lugar e ganhar o teu poder? Como que o mundo está dizendo para nós: anda, que lugar que você tem que conquistar? Tem um lugar de alguém que você tem que conquistar? Porque parece que o mundo está dizendo que sempre tem um lugar de alguém para você conquistar. Sempre tem alguém para você derrubar. Sempre tem alguém para você ferir. Sempre tem alguém para você obstruir. Sempre tem alguém. Mas Jesus diz o seguinte. Olha o verso 26. Olha aí. Olha o verso 26. Mas vocês não serão assim. Amém, irmãos? Posso ir embora, irmãos? Acabou a mensagem? Vamos para casa? Amém, igreja? É risível, mas sério. Vocês não serão assim. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Sabe o que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava querendo dizer que aqueles que Ele escolhe, que aqueles que Ele chama como filhos, como filhas, estas pessoas que Ele morreu por elas, que Ele pagou um alto preço, essas pessoas que Ele foi ao inferno por elas, essas pessoas, elas não podem viver sob a ótica, elas não podem viver sob o pensamento, elas não podem viver sob exatamente essa ideia de que o poder é que as fazem ser melhores, de que é o poder que as fazem ser pessoas. Não é. Jesus está dizendo: quem busca estas coisas, quem quer poder, quem quer notoriedade, quem quer espaço,
quem quer ovacionamentos, quem quer aplausos, quem quer exatamente o privilégio, não conseguiu entender os valores e os princípios do reino de Deus. Estas pessoas, elas estão escravas de si mesmas. Essas pessoas, elas estão escravas exatamente dessa realidade que a faz correr para aquilo que ela não precisa, mas ela acha que precisa. É o pai que, quando olha para os filhos, se frustra a ponto de não conseguir enxergar mais a sua própria vida. Jesus disse: sabe quem pensa assim? São os que ainda não compreenderam o reino de Deus. Para Jesus, os seus discípulos, eles não podem ser assim. Para Jesus, os seus filhos não podem ser assim. Para Jesus, nós não podemos ser assim. Nós não podemos viver uma vida em que a máxima chama-se exatamente fortalezas. A máxima tem que ser: eu tenho que sempre mostrar o meu estado forte, o meu estado exatamente rígido. A máxima do reino de Deus não é a máxima onde eu sempre tenho que mostrar que eu sempre estou bem. Não é essa máxima, porque vai chegar dias na nossa vida em que a gente vai olhar para nós e sabe o que estará diante de nós? Uma realidade frágil, limítrofe, onde a gente não vai conseguir dar o passo que a gente quer dar, onde a gente não vai dizer a palavra que nós queremos dar, onde nós não vamos conseguir agir da forma como gostaríamos de agir. Porque Jesus está dizendo: vocês não são isso. Aliás, Jesus está ensinando uma coisa aqui que eu acho muito importante. Jesus está dizendo: os meus filhos, eles são o paradoxo desse mundo. Os meus filhos, eles são o antagonismo desse mundo. Os meus filhos são os sinais contrários desse mundo. Os meus discípulos contrariam todas as ordens naturais desse mundo. Enquanto você tem um mundo que fala que para você ficar em pé você tem que ter e ser, Jesus está dizendo: para você ser o meu filho, você tem que mostrar para mim o que você não tem e o que você não é. Vamos ler. Então Jesus lhes disse: o que vocês estão vendo é os reis das nações que dominam com poder, no verso 25. O que vocês estão vendo é que eles exercem autoridade e por isso são chamados de benfeitores. O mundo diz isso. O mundo está colocando as pessoas nos seus altares. O mundo está dizendo que as autoridades, que os homens de poder são benéficos. Essa é a imagem do mundo. Essa é a imagem que você está enxergando. Que para você ser alguém benquisto, para você ser aceito, você tem que sempre estar num lugar de autoridade, de poder. Mas ele repete de novo: mas vocês não são assim. Aí ele continua dizendo no verso 26, ao contrário, o oposto de: o maior entre vocês deverá ser como o menor. O maior entre vocês deverá ser como o menor. E ele continua dizendo o seguinte: e aquele que governa deverá ser como quem serve. Aquele que quer expressar qualquer dito de autoridade, aquele que quer ter qualquer sentido de notoriedade, aquele que quer ter algum espaço, não deverá ser alguém cujas posturas são autoritativas, impositivas, mas as posturas serão de serviço, de abnegação, de humildade e de entrega. Jesus está dizendo que no seu reino, o maior, o mais poderoso, é aquele que serve, é aquele que se abre, é o primeiro que se torna, aliás, é o primeiro que anteriormente se colocou como o último.
Olha só, irmãos, que contraditório. Olha só, olha a contradição, preste atenção. Aonde foi revelado o maior poder de Deus para os homens? Aonde foi revelado a revelação do maior exercício do poder de Deus para todo mundo? Aonde foi? Fala para mim. Fala bem alto. Na cruz. Olha só o contraditório. O sinal do maior poder de Deus foi revelado numa morte. Foi revelado para aquilo que muitos achou o fim, para aquilo que muitos achou a derrocada, para aquilo que muitos acharam que tudo estava perdido. O poder de do Salvador, o poder que salvou aqueles que vieram e entregaram a vida, foi revelado num quadro, numa pintura, numa imagem de extrema fragilidade, de olhar o Salvador morto. Eu não sei se John Piper fala isso, ou se um outro autor diz o seguinte: olha só que coisa interessante que o Evangelho é. Você chega para alguém e diz o seguinte: trago para você boas novas de salvação. Como? Sim, eu estou te trazendo boas novas de salvação, para você que anda perdido, para você que anda angustiado, você que anda entregue nas suas tristezas, nas suas angústias, você que anda morto em tudo que você... Eu trago para você boas novas de salvação. Então tá, quais são? Jesus morreu. As boas novas é o anúncio de uma morte. Isso é estranho, não é? Por isso que Paulo vai dizer que o Evangelho é loucura para aqueles que procuram pensar, é loucura para aqueles que procuram raciocinar, é loucura para aqueles que procuram entender, mas ele é o poder de Deus para a salvação de todos que creem, porque as boas novas é uma antagonia. Boas novas significam o anúncio de uma morte, de alguém que foi vencido numa cruz. Jesus disse: o reino de Deus, viver o reino de Deus é viver um antagonismo, é viver uma contrariedade. Viver o reino de Deus é viver uma contramão. Viver o reino de Deus é estar num processo extremamente distante de tudo aquilo que está sendo dito aí fora. Viver o reino de Deus é viver exatamente aquilo que muitos não desejam jamais viver. Se de um lado havia o poder de Roma, se de um lado havia a força das leis dos mestres judaicos que oprimiam, se de um lado havia o poderio de tudo isso, de um lado havia isso, do outro lado estava o amor de Deus transmitido em sinal de fraqueza na crucificação, que estava sendo o sinal de libertação dos homens, dos seus pecados e das suas mortes. Se de um lado a gente via Roma com seu estandarte, de um lado a gente via Roma com seu poderio, de um lado a gente via a argumentação, o poder da persuasão dos judaizantes, do outro lado, o sinal do amor de Deus estava presente num ato de fraqueza, de um corpo que foi dilacerado, de um corpo que foi morto por causa de pecados que não eram dele, mas que eram nossos. Por isso que a Bíblia diz, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 43, que o corpo é semeado na fraqueza, mas a evidência desse semeado, desse corpo que é semeado na fraqueza, a evidência desse corpo que é semeado na fraqueza é o poder na ressurreição. Quando a gente olha para a cruz, quando eu olho para a cruz, quando eu abro a minha Bíblia e eu vejo a crucificação, para mim fica muito claro que poder e amor não andam juntos. Olhar a cruz é perceber que poder e amor não caminham juntos. Entenderam isso? Preste atenção. Poder e amor não são aliados. Poder e amor não são amigos. Poder e amor
não são cônjuges. Poder e amor não são aliançáveis. Poder e amor não andam juntos. Não andam juntos. Por quê? Porque o domínio, o controlar, o manipular, o oprimir, não consegue partilhar aonde existem espaços de afetos, de ternura. Oprimir, opressões, não conseguem compartilhar com perdões, com entregas. Entendem isso, irmãos? Se nós optarmos por amar, coisas não devem terem valores de amor, pessoas devem ser amadas. Então, se nós optarmos por amar, se nós decidirmos por amar, nós vamos precisar rejeitar o poder. E rejeitar o poder é abrir mão de querer controlar, é abrir mão de querer manipular, é abrir mão de querer fazer a minha vontade, porque quando a gente ama, a gente crê na liberdade. Se a gente opta por amar, a gente vai ter que rejeitar o sentimento e o desejo de ter o poder. Se a gente deseja na nossa vida, deixa o Espírito de Deus falar contigo, por favor. Se a gente deseja na nossa vida criar vínculos de afetos, se a gente deseja criar intimidades afetuosas, verdadeiras, nós vamos que negar o desejo de controlar. Irmãos, como nós temos desejo de controlar as pessoas, como que nós temos desejo de controlar as realidades, a gente quer ter valia em tudo, a gente quer ter razão em tudo, a gente quer controlar tudo, e se alguma coisa sai do nosso controle, a gente se perde. Sabe por que a gente se perde? Sabe por que as pessoas se perdem quando o controle sai da sua mão? Porque essas pessoas, elas estão sustentadas exatamente no pendor do poder. Se ela perde o poder, ela perde tudo. Se ela perde o poder, ela perde tudo. Quando a gente vive para amar as pessoas, a gente não tem medo do ônus. Quando a gente vive para amar as pessoas, a gente não tem medo da perda. Quando a gente vive para amar as pessoas, a gente não tem medo do déficit. Sabe qual é o problema, irmãos? Sabe qual que é o nosso problema? Eu pediria para você fazer essa pergunta para o teu irmão, mas eu não vou fazer isso porque eu não gosto desse negócio de você ficar falando com o irmão na hora da pregação. Isso é mó... Poderia fazer isso, mas não vou fazer. Mas eu faço com você. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente aprendeu errado com os nossos pais, adâmicos. Adão e Eva nos ensinaram que a opção seria o poder. Porque no coração do pecado original, eu falo desse pecado que ainda é uma essência dentro da gente, no coração do pecado original está o desejo, está a vontade que é refletida na fala dos discípulos, o desejo e a vontade de ser igual a Deus. Aí você vai falar assim para mim: não, Marlon, para com isso, rapaz, você está falando besteira. Você acha que eu quero ser igual a Deus? Sou louco, eu tenho temor. Eu não quero ser igual a Deus de coisa nenhuma. Imagina que eu vou falar isso. Quer ver como que isso acontece? Deixa eu explicar para você. O que é ser igual a Deus? Não é você chegar para Deus e falar assim: Deus, olha, é o seguinte, olha aqui para mim, agora eu quero ser como o Senhor, hein? Ninguém é louco aqui de fazer isso. Aliás, a gente tem um equilíbrio sano, não é? A gente tem uma sanidade, mas quer saber? Eu vou dizer como a gente é influenciado por isso. Sabe quando a gente quer ser igual a Deus? Quando a gente quer determinar os nossos próprios caminhos. Quando a gente quer determinar os caminhos dos outros. Isso é querer ser igual a Deus. Porque ser igual a Deus é ter na sua mão
a direção da sua vida. Tem um monte de gente aí fora, exatamente, se lambuzando no pecado do querer ser igual a Deus. Sabe por quê? A gente quer ser igual a Deus quando a gente quer determinar os nossos destinos e as nossas vidas. Quando a gente quer imprimir, quando a gente quer oprimir a vida de pessoas, para que elas sejam aquilo que nós queiramos que elas sejam. Isso é ser igual a Deus. Ser igual a Deus é entender que eu posso fazer aquilo que eu quero fazer, que eu não submeto a minha vontade a nada e a ninguém, que eu não me abro para dizer, Deus, o que o Senhor quer de mim, eu não me abro. Eu simplesmente faço, eu simplesmente tomo a decisão, eu simplesmente ajo. Isso é querer ser igual a Deus. E sabe qual é a estratégia do diabo? Sabe qual é, irmãos, a estratégia do inimigo? Você sabe que o inimigo tem causado entre nós, e a história vai nos mostrar essa estratégia, dizer que a maior estratégia do diabo é fazer com que a gente negue o caminho do amor, que a gente negue o caminho da obediência, que a gente negue o caminho da submissão, para a gente assumir um outro caminho, que é o caminho do poder, de ter a capacidade nas mãos, de ter o controle próprio, o domínio próprio sobre as coisas. E foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva, quando Adão e Eva perceberam que era possível eles ter na mão o controle, porque foi essa exatamente a influência daquela serpente. Se vocês comerem da árvore da vida, vocês não morrerão, vocês terão a capacidade de Deus. E qual é a capacidade de Deus? É a capacidade de criar, é a capacidade de subjugar, é a capacidade de fazer. E por incrível que pareça, o diabo não tem parado nesse meio de tentação. Ele fez isso com Adão e Eva, ele fez isso com Adão e Eva, ele fez isso com aqueles que estavam no jardim do Éden, e ele tentou fazer isso de novo com Jesus no deserto. Porque quando Jesus está no deserto e o diabo aparece para ele, o que ele mostra para Jesus? Ele mostra o caminho do poder, da capacidade de ser, da capacidade de fazer, da capacidade de ter, da capacidade exatamente de ter nas suas mãos aquilo que talvez muitos queiram ter, e Jesus disse não. E até hoje, o diabo tem sondado o coração do ser humano e colocado essa semente, dito: você pode controlar a tua vida, você pode ser o Senhor da tua vida, é você quem manda. Você está sofrendo com isso daí? Que besteira, você é mais. Anda, chuta isso daí, chuta para fora, vai viver, vai ser o seu melhor, você é bom, você pode ser mais. Que perdão que nada, passe por cima dessas pessoas, massacre-as, vai, faça. Tenha poder, porque na hora que você tiver poder, as pessoas vão aplaudir você. E o mundo vai se estruturando nessa disputa de poder. Olha aí, disputa de poder. Se você veio na minha área, se você entrou na minha área, eu acabo com você. Até o ponto das pessoas matarem hoje, né? Assim tá. Mas Jesus está dizendo o que, irmãos? Jesus está dizendo para nós: mas vocês não são assim. O que eu quero que o Espírito de Deus fale no teu coração é o seguinte, meu irmão e minha irmã: mesmo que você olhe para você, mesmo que você encare a tua fraqueza, mesmo que você se depare com a tua nudez, isso não significa que você não é alguém na mão de Deus e que Deus não vai cumprir o que Ele já determinou para a tua vida. Não significa isso. Não é porque as pessoas não te aplaudem, não é porque elas não te aceitam, não é porque elas não te colocam no lugar certo, não é porque você não é a mãe que você desejava ser, não é porque você não é o pai que você desejava ser, não é porque você não é a pessoa que você desejava ser. Não importa. O que Deus está dizendo é: olhe para você, olhe para a tua fraqueza, olhe para o teu pesar, e quando você perceber quem você é, dobre os teus joelhos e diga: Deus, eu preciso de Ti, mais do que tudo, eu preciso de Ti, porque na Tua comunidade, Jesus, porque no Teu reino,
O fraco é forte. O último é primeiro. O maior é o que serve. Amém. A lógica do teu reino é a seguinte: o fraco é forte. O último é primeiro. E o maior está servindo. O maior está servindo. O maior está servindo. Aleluia. Oh, Santo Espírito de Deus. Santo, santo é o teu nome, Deus. Irmãos, os irmãos não conseguem perceber o que eu consigo enxergar daqui de cima. Eu vejo o Senhor trabalhando corações, mas eu vejo muitos corações fechados entre nós. Eu vejo muita gente distante da voz de Deus. E Deus está dizendo: prepare-se, porque o fim está próximo. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Jesus está dizendo: vocês não imaginam o quanto eu quero estar perto de vocês, mas quantos não querem estar perto de mim? Aleluia, Senhor. Como a igreja está distante dos meus princípios, diz o Senhor. Como a igreja está longe do meu coração e perto de si mesma. Jesus está dizendo para você hoje: venha do jeito que você está, porque o que eu quero fazer na sua vida, nada desse mundo pode fazer. Então, como que a gente vai fazer no dia que a gente se sentir fraco, irmãos? Quando a gente olhar para nós e nos sentimos frágeis, apequenados diante das ocorrências, diante dos lutos, diante dos traumas, o que a gente vai fazer, irmãos? Quando a gente olhar para a gente e falar: eu estou limitado, eu não sei o que eu faço, Deus. Eu não sei o que eu faço com essa causa, eu não sei o que eu faço com essa situação, o que eu faço, Deus, eu não tenho forças para prosseguir. O que a gente vai fazer? O que você vai fazer quando você olhar para dentro da sua casa e você falar: Deus, eu não sei o que eu faço mais dentro da minha casa, eu não sei o que eu faço mais dentro da minha própria vida, o que eu faço, o que a gente vai fazer? Talvez seja essa pergunta que Deus queira responder. Você sabe que o apóstolo São Paulo, ele compreendeu muito bem o que Jesus quis ensinar. Paulo diz assim: eu tive uma grande experiência, olha só, eu tive a experiência de ir ao terceiro céu. Paulo diz: eu fui arrebatado ao terceiro céu, eu vi coisas inefáveis, coisas que jamais poderiam ser descritas. Paulo diz: eu tive uma experiência poderosa, grandiosa, vi coisas reveladoras. Mas quando Paulo diz: mas em tudo eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas. Eu posso ter, eu posso ser, eu posso angariar, eu posso conquistar, mas você sabe aonde eu me sustento? Eu me sustento quando eu olho para as minhas fraquezas. Paulo diz: eu prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas do que me ensoberbecer nas visões e nas experiências. Sabe o que eu vejo, irmãos? Que diante de Deus, a melhor coisa que a gente tem que ser é pequeno. Não queira ser grande diante de Deus, não queira ser poderoso diante de Deus, não queira ser maioral diante de Deus. A melhor posição que a gente pode estar diante de Deus é a posição de pequenos, de frágeis, de limitados. Para Paulo, o poder de Deus, olha só, para o apóstolo Paulo, o poder de Deus, a honra, a glória, a ação de Deus, só pode ser percebido, enxergado na onde, irmão? Na fraqueza. Sabe por quê? Porque no reino de Deus,
Quanto mais fracos a gente se enxerga, mais fortes a gente está, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos faz enxergar. Eu vou dizer uma coisa para vocês: a pessoa que jamais reconhece as fraquezas, essa pessoa jamais teve uma experiência com a natureza da graça e do perdão de Deus. Eu já tive várias experiências com conversas com pessoas, e as tenho até hoje. Eu já conversei com gente na defensiva. Posso falar com você? Vem cá, senta aqui. Gente na defensiva. Cuja posição corporal é sempre altiva. Então fala, pastor, o que você quer? Diga aí, pastor, o que você quer? Ó o peitão para frente. Vem encarar. E eu estou ali sentado observando. O corpo fala, o gesto fala. Então, meu querido, como que você está? Estou bem. Está tudo certo. Tem alguma coisa? Por que o senhor me chamou aqui? Alguma coisa de errado? Nada errado. Só chamei para saber se você está bem, a família, sua vida, se está tudo em ordem. Tudo bem? Amém. Então eu vou orar pela sua vida, Deus te abençoe. Vai embora. Tchau. Foi. Orei, Deus abençoe. Podemos conversar? Claro, pastor. Senta aqui. E aí, como você está? Gente que se quebra, que não precisa se defender. Eu vou ser muito sincero. Posso ser sincero, né, irmãos, aqui? Acho que eu já posso. Mas Deus quebranta tanto o meu coração quando eu encontro pessoas que não têm medo de esconder as suas limitações. Como eu gosto de amar essas pessoas, como eu gosto de ajudá-las, como eu gosto de olhar para elas e dizer: Deus, dá para mim o sentimento do coração delas. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você, viu, irmão? Eu tenho tido essa experiência aqui na igreja, né, de hoje, e tive essa semana de novo, num aconselhamento que tive essa semana aqui, novamente. A pessoa vem, naturalmente nunca teve um momento de aconselhamento comigo, e a gente conversa, e essa pessoa está afundada nas suas dificuldades, há pecados mesmo, e a gente rasga o verbo aqui: diga para mim, e a pessoa diz, ela abre o coração, e eu dou a ela uma palavra de direção, de cura, de abraço, de carinho, de amor. E sabe qual é a fala que eu ouço no final? Pastor, eu nunca imaginei que seria tão bom uma conversa aqui. Eu sempre olhei o senhor lá de cima, eu sempre achei que o senhor era muito bravo. Que eu ia chegar aqui, o senhor ia apontar o dedo para o meu pecado, ia falar que eu sou pecador, pecadora, que ia me tirar da igreja, mandar embora da igreja. Irmãos, eu vou falar para vocês o que eu falei para essa pessoa. Eu disse assim: a minha posição aqui não é de julgar, até porque eu estou no mesmo nível que todos vocês aqui. Deus me colocou nesse lugar para ser um instrumento de cura e de restauração na tua vida. E você pode ter certeza que você não vai encontrar em mim palavras que vão te julgar, palavras que vão te destruir. Eu aprendi com a palavra de Deus que Deus não vai esmagar a cana que já está rachada, e Ele não vai apagar o pavio que fumega. O que você vai ter desse pastor que está falando com você é uma palavra de amor, de compreensão e de direção, para que haja cura na tua vida em nome de Jesus. Então não tenha medo. Se você está passando por algum problema, se você não tem conseguido lidar com situações, os meus ouvidos estão abertos para a tua vida, para que eu possa ser um canal de restauração para você. Não perca tempo. Eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para apontar o dedo para o teu pecado, eu estou aqui para te dar uma luz, para te dar um caminho, uma orientação que a palavra de Deus vai dar, para que nós sejamos santificados em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu não quero encontrar grandezas nem poderios
Eu quero andar de mãos dadas com as pessoas que estão frágeis e carentes da glória de Deus. O Paulo fala: eu tenho um espinho na carne. Ninguém sabe o que é esse espinho na carne. Paulo diz: eu tenho um mensageiro de Satanás que anda comigo diretamente. Eu não sei qual era esse espinho, mas sabe por que ele fala isso? Sabe por que eu tenho esse espinho? Para que eu não me ensoberbeça, para que eu não me sinta grande, para que eu evite o pecado da grandeza, da exaltação, do poderio. Paulo reconhecia que a graça de Deus passava pela consciência da fraqueza. Nunca se sinta forte, nunca se sinta poderoso, nunca se sinta maioral. Sempre olhe para Deus e diga: Deus, eu preciso de Ti, porque sou fraco. Por isso que Paulo diz: e ouve de Jesus. Ele diz e ouve. O que o Paulo ouviu de Jesus? Paulo, a minha graça te basta. Será que você pode ouvir isso hoje? A minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Como que você está? Como está o teu coração? Olhe para Jesus e diga: Jesus, eu preciso tanto de Ti. Eu me sinto tão frágil, tão pequeno, tão vulnerável. E Ele vai olhar para você como está olhando agora e dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa exatamente no que você se sente frágil. O que Deus mais ama são pessoas com as mãos vazias e os joelhos dobrados. Ele diz em Romanos 8:26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. O Espírito Santo está disposto aos que se dizem fracos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Não importa o que vão falar de você, não importa o que vão dizer de você. O que tem que importar é como Deus te vê e como você está diante dEle. O que a gente vai fazer no dia que a fraqueza chegar? No dia que a gente se sentir incapaz, no dia que a gente se sentir obsoleto, no dia que a gente se sentir sem força para prosseguir, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai lidar no dia em que tudo parece que vai nos esmagar, as notícias, tudo, o que a gente vai fazer? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Vai para Deus. Eu quero terminar com uma frase de uma cristã antiga, chamada Juliana de Novrik. Ela diz assim: nossas fraquezas e limitações sempre serão instrumentos que permitirão partilhar a ressurreição, o poder da ressurreição, uma vez que a compaixão de Cristo é a sua comunhão com aquilo que sempre nos faz doer. Deus estará sempre disposto a compartilhar com a tua dor, com a tua fraqueza. Então vai para Ele, vai até Ele. Todas as vezes que você se perceber fraco, que você se perceber limitado, acredite, o poder de Deus está sendo aperfeiçoado em você. E quer o resultado de tudo isso? Que chegará um dia que todos os sinais da fraqueza humana cairão por terra. E nós reinaremos para sempre com Ele, em glória. Amém.
Que Deus te abençoe. Que quando você se deparar com o dia da fragilidade, da incapacidade, você não se apequene, você se dobre diante de Jesus e diga: Jesus, eu creio que o teu poder, que a tua graça, que a tua manifestação se aperfeiçoa na minha fraqueza.